Se você vive estressado, fadigado, cansado, agitado e muitas vezes não tem nenhuma causa aparente, você precisa ouvir o que eu tenho para falar nesse vídeo, porque eu vou trazer uma informação que eu sempre falo que é de saúde pública, que talvez você tenha todo o conhecimento sobre ansiedade, mas talvez você não saiba dessa informação que eu vou passar para você. Eu me chamo Hilda Flávia, psicóloga, e neste vídeo eu quero trazer exatamente aquilo que eu vivo em consultório. São pessoas extremamente ansiosas, né? Elas estão vivendo situações diárias e essas situações, elas podem vir de várias causas. Pode ser relacionado ao ambiente que você vive, traumas que você teve na sua infância, estresse diário, vícios, N motivos. Mas o que nós sabemos é o seguinte: a ansiedade, a princípio, ela é um estado natural. É desde que ela não venha a trazer prejuízos no seu dia a dia, ela é considerada natural. Por quê? Porque nós precisamos deste estado, né, de alerta, às vezes, para nos defender de uma situação, né? Então, quando a gente está numa situação de defesa, nós acionamos a nossa parte límbica de luta ou fuga, né? Ou você luta, reage, faz alguma coisa frente àquela situação, ou você sai dessa situação. Porque quando você está numa situação desafiadora, você precisa estar com o seu mecanismo, com o seu cérebro, com o seu organismo preparado para resolver uma situação. Então é natural que você de repente venha a ter os batimentos cardíacos acelerados por uma situação que aconteceu, e aí você resolve, nossa, resolvido, passou, tá tudo bem, né? De repente você passa um estresse, aquele estresse te tira um pouco do eixo, tá tudo normal, né? A sua amígdala do sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, ele é chamado naquele momento para resolver aquela situação ali, né? Às vezes você tem um problema com o seu filho, você fica naquele momento estressado, mas você vai lá e resolve e depois tudo se acalma, tudo se ajeita. A questão é o seguinte: quando o transtorno ele se torna exagerado e sem nenhum motivo aparente, nada que justifique você ficar com sudorese, com tremor, com pânico. Então aí você começa a ver que essa angústia, essa agitação, ela já está saindo fora dos parâmetros considerado normal. Então aí a pessoa já está estressada, já está irritada. Você começa a perceber que aquele cérebro emocional, né, que é a ativação da amígdala, né, que é aqui no cérebro, eu não estou falando da garganta, tá? Essa parte emocional, que essa parte, esse cérebro, esse sistema límbico, quando ele é ativado porque ele tem um motivo, aconteceu alguma coisa, né? Ah, o meu filho se acidentou, eu tenho que socorrer, aconteceu alguma coisa na família, no trabalho, dá aquele alvoroço, mas tudo volta ao normal. Quando isso acontece sem ter um motivo certo, alguma coisa está errada e aí nós temos que levantar um alerta aqui. Por que será que eu estou vivendo esse estresse? Qual é o estressor, né, que está me tirando da minha paz, vamos dizer assim? Só que daí a pessoa ela vai vivendo um dia após o outro, um dia após o outro, e daí ela já não tem mais uma alimentação muito correta, ela já tem o sono agitado, ela já não relaxa. Só que daí ela pega e faz o quê? Ela busca uma saída. Então ela busca, de repente, o quê? Um antidepressivo, um ansiolítico, um psicotrópico. Aqui que está a questão que eu quero chegar, tá? Que é muito importante. Eu já peço que você curta esse vídeo, tá? Compartilhe essas informações com alguém que passa o mesmo, né? Que de repente que você passa ou que você conhece e que venha se inscrever nesse canal, porque é muito importante que o YouTube venha recomendar os próximos vídeos. Então se inscreva aqui, esse canal é um canal novo, tá? E que aqui a gente vai trazer muito conteúdo para transformar todas essas nossas dores em sabedoria, tá? E não só, como aqui que eu vou falar agora, tomando psicotrópico.
O que acontece? Quando você está num quadro assim de ansiedade, é claro que quando você vive um luto, você vive uma situação muito estressante, às vezes você precisa realmente de um paliativo que vá e dê um tapa naquela ansiedade e você passa uma semana e você já volta ao normal. Só que o que acontece? Acontece o seguinte, a pessoa ela entra nesse caminho de tomar um psicotrópico, de tomar um ansiolítico, né? E aí nós sabemos que quando você toma algo assim, você, de certa forma, você paralisa o seu córtex pré-frontal. Você precisa do seu córtex pré-frontal, você precisa raciocinar, você precisa analisar, você precisa planejar, você tem uma mente lógica que está ali para assimilar o que você recebe no seu dia a dia, assimilar e ajudar você a resolver os seus problemas diários. Muito bem. Só que frente a essa ansiedade, você toma esse remédio. Só que esse remédio, ele vai tratar o quê? O seu sintoma. E o que é sintoma, Hilda? É exatamente aquilo que você sente. Angústia, irritabilidade, ansiedade, falta de ar. Tá bom. Só que esse remédio, ele é um paliativo porque ele não te trata. Ele simplesmente, ele vai ali, dá uma melhorada no início, porque na verdade trata-se de um psicotrópico, de uma substância química, e depois de um tempo você já não tem muito mais efeito como tinha no início, porque ele começa a criar uma resistência. Então, naturalmente, como criou resistência, você precisa tomar mais, você precisa aumentar a dose. E a questão é que esse remédio ele tem uma coisa chamada bula. E o que é bula? Bula é tudo aquilo que traz de efeito colateral. E um dos efeitos colaterais é que o seu cérebro, que é o raciocínio lógico, que precisa de você ali, ele fica meio bobo, tá? E o que entra em ação? O córtex, o cérebro emocional, que é onde fica a amígdala do sistema límbico. Então ele fica hiperreativo, você fica hiperreativo às situações. Você não fica mais como um carro governado. Você fica um tanto adormecida com aquele remédio. Pois muito bem. Frente a isso, o que eu quero trazer aqui de suma importância? Como esse remédio, ele trata o sintoma e não a causa, mas a causa talvez seja uma outra que você nem imagina. Só que eu vou deixar uma questão aqui para você raciocinar. Pensa comigo porque você vai entender. Veja bem, quando você toma um medicamento, você está dando para o seu sistema nervoso, você está dando para o seu organismo aqueles neurotransmissores que você está deficiente. Você precisa que os seus neurotransmissores, que aquelas substâncias que atuam no seu cérebro, no seu organismo, que no caso seria a serotonina, noradrenalina, o GABA, que é muito importante para a ansiedade. Não tenho isso, Hilda. Não tenho essa serotonina, esse GABA. Então eu preciso tomar a medicação. Quem disse? Aí é que está o ponto que eu quero chegar, que eu digo é uma questão de saúde pública. O negócio é o seguinte: você sabe o que alimenta, qual é a matéria-prima para você ter aminoácidos essenciais no seu corpo? Qual é a matéria-prima para você ter o neurotransmissor, GABA, serotonina, noradrenalina? Você sabe o que você precisa para você ter essas substâncias no seu corpo? Para você transformar tudo isso, para esse neurotransmissor estar funcionando certinho, para que o seu neurônio comece a mandar a mensagem de um neurônio para outro e esse neurotransmissor fazer o papel que ele tem que fazer dentro do seu corpo, dando bem-estar, dando calma, relaxamento, paz. Você sabe o que faz você ter neurotransmissor, tudo isso de verdade? Todas essas substâncias funcionando no seu corpo? Sabe o que faz tudo isso? Que você está deficiente? E que você foi lá e tomou um remédio, um ansiolítico e um antidepressivo, porque é só isso que o sistema sabe dar, né? Vitaminas e minerais. Vitaminas e minerais. E talvez você não tenha ansiedade. Talvez você tenha simplesmente
carência nutricional. O que eu estou falando aqui não é brincadeira. Consultório de psicologia. Ah, mas não é de psiquiatria? Não, não é. Porque se chega uma paciente no meu consultório com ansiedade, se essa pessoa não tem o complexo B ativo dentro do corpo, se ela não tem vitamina D3, se ela não tem ferro, se ela não tem magnésio, se ela não tem zinco, como que ela vai produzir neurotransmissor para ter noradrenalina, GABA, serotonina? Como, criatura? Como que você vai ter substâncias? Como que você vai ter os hormônios, os neurotransmissores do bem-estar, se você tem falta de B12, se você tem falta de D3, se você tem falta do básico? Do básico. Aí a pessoa chega no consultório, você fica tratando um trauma que ela tem, porque ela brigou com o namorado, ou porque ela tem um problema familiar, ou porque ela tem um trauma na infância. E a pessoa na tua frente, ela tá desnutrida. Desnutrida. E desnutrição, falta de vitaminas e minerais, causa ansiedade? Se causa. É um dos principais fatores de causa de ansiedade, depressão e quem dirá Alzheimer. Sim, porque uma pessoa que ela não tem vitamina B12, o complexo B ativo, como que ela vai ter neurônios íntegros se aquilo que sustenta é exatamente a matéria-prima? Veja, eu já falei em outro vídeo, eu vou repetir aqui. Quando você come, por exemplo, um pedaço de carne, o teu corpo não sabe que você está comendo um pedaço de carne. O teu corpo, o teu organismo, ele absorve todo o complexo B, o zinco, todas as informações nutricionais que tem naquela carne. Se você come verduras e frutas, o teu corpo ele não sabe que você está comendo verdura e fruta. O teu corpo sabe que ali tem zinco, que ali tem ferro, que ali tem aquilo que ele precisa para nutrir as células, para nutrir tudo aquilo que transforma a matéria-prima, o que você precisa para criar os seus neurotransmissores. Se você não tem vitaminas e minerais, você não tem vida, você não tem saúde. Na minha época de infância, talvez, eu não sei a idade que você tem, mas eu não sei o que você pensa a respeito, porque na minha época de infância era o seguinte. Dá uma vitamina para essa menina aí, porque ela tá muito fraca. Então, naquela época, a gente achava que vitamina era para engordar. Quem já não pensou nisso? Vitamina engorda. Não, gente, vitamina não engorda. Vitamina não é isso. Dá uma vitamina para ela porque ela tá precisando, dá para ele porque ele tá precisando, tá muito fraco, tá muito magrinho. Nada disso. O que acontece é que o nosso corpo, ele precisa de alimento. O alimento que você come hoje, ele está sem os nutrientes que tinha antigamente. Então, antes você comia uma batata doce, um aipim, uma carne, um feijão. Era o alimento, e naquele alimento, aquela terra era nutrida, e aquela nutrição da terra passava para o alimento, você comia carne, você comia batata doce, você comia aquele cereal, e dentro daquele alimento tinha as vitaminas e os minerais. E aí você absorvia, e você tinha memória, você ouvia naquela época falar de Alzheimer, você ouvia falar de ansiedade, tinha uma ansiedade, mas você ouvia falar disso, de depressão. Aí entrou a questão dos alimentos vazios, das porcarias que a gente come, que é tudo vazia, que você vai lá na prateleira do supermercado, porque eu vou repetir aqui, comida de verdade você não encontra no supermercado e nas prateleiras, você encontra no açougue e você encontra na feira, lá você vai encontrar comida de verdade, e é lá que vai estar os neurotransmissores, os aminoácidos essenciais que você precisa. Aí a pessoa está ali morrendo de ansiedade, tomando psicotrópico,
tomando um remédio que tem bula, que abre várias chavinhas, vários receptores do seu corpo, por isso que você toma um remédio para uma coisa e ele faz mal para outra. Toma para uma coisa e age. Ah, mas eu estou tomando esse remédio para isso e está me dando isso. Claro, porque esse remédio, ele abre vários receptores dentro de você. Agora eu pergunto, por que em vez de você tomar um ansiolítico que traz noradrenalina, traz GABA e tal, por que você não vai e não toma o complexo B? Por que você não toma uma B6, uma B9 e uma B12, que é o trio fundamental para você ter concentração, para que você tenha uma cognição, para que você tenha um cérebro que funcione, para que a bainha de mielina ela fique intacta, para que os neurônios possam acontecer, todas as sinapses neurais e todas as informações e mensagens chegarem em todas as partes do seu corpo. Porque se a bainha de mielina estiver desgastada por falta de B12, você começa a ter problema de memória e concentração. E aí, quando a pessoa for descobrir, ela já está esquecendo o nome do filho. Ela não reconhece mais o filho. E hoje tem um nome muito bonito isso aí, né? Falta de B12. Simples assim. Se você, por exemplo, tem pressão alta, você toma magnésio? Não, eu tomo remédio para pressão alta. Vai tomar magnésio. Magnésio é comida, só que o nosso solo está pobre. Depois de uma certa idade você não tem magnésio, você não tem B12, você não tem nada disso. Até porque a nossa alimentação ela é pobre. O que você come? E mesmo que você, não, mas eu como carne, eu como feijão, eu como arroz, eu como frutas e verduras. Ótimo se você come comida de verdade. Só que a nossa comida de verdade hoje, ela está também carente, porque não tem nutriente na terra. Hoje você planta uma malha, vamos supor, você planta uma malha de couve, e no outro dia você está plantando uma malha de couve, então aquele solo ele não tem tempo suficiente para se reorganizar, se nutrir, para devolver a nutrição para a folha, para que você coma a folha, para que você absorva. E além do que, essa alimentação, ela está contaminada também. Então assim, ó, a informação mais importante que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Vamos resumir. Quando uma pessoa chega para mim e diz assim, ó, eu tô muito ansiosa, eu tô depressiva, eu tô cansada, eu tô isso, eu tô isso, eu tô isso. A primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, você pode buscar um médico integralista, você pode buscar uma nutricionista, mas busque suplementar. Hoje, as pessoas, 99% das pessoas, elas estão carentes de vitaminas e minerais. As vitaminas e os minerais, elas formam os neurotransmissores, os aminoácidos, tudo aquilo que você precisa de substância para que o seu organismo funcione corretamente. Você estando abastecido de todas as vitaminas e minerais, é bem provável que a sua depressão, que a sua ansiedade, ela caia drasticamente. Quando você toma D3, que é o sol, que a gente não toma mais sol, porque o sol que a gente precisa é aquele sol que a gente fica sem roupa 15 minutos e ninguém consegue ficar 15 minutos no sol sem roupa, né? Então, você precisa dessa suplementação, que isso é comida, isso não tem bula, e para você comer uma cenoura, para você comer uma maçã, você não precisa fazer exame. Não precisa fazer exame. O que eu tô falando aqui é que todas as vitaminas e os minerais, tá? Você entra numa farmácia de manipulação, você compra, você não precisa de receita. Mas por que não precisa de receita? Não precisa de receita porque é comida. Só que é melhor passar uma receitinha, né? Só que daí você vai ficar meio, assim, vamos dizer, adormecido, anestesiado, porque você fica tomando algo que o seu corpo não reconhece, é algo sintético, o seu corpo não reconhece um material.
Agora, se você tomar uma B12, você já tem um pouquinho de B12 no corpo, porque o seu corpo reconhece, é algo que já existe ali. Se você tomar zinco, se você tomar D3, né, que é um hormônio, na verdade, não é uma vitamina, se você precisa de ferro, se você precisa de vitamina C, tudo isso o seu corpo reconhece, porque você é feito disso. Você é feito disso. Como que você acha que você tem massa cinzenta, neurônio, hormônio? Como que você acha que isso é feito? Tanto que, às vezes a pessoa, ela tá com ansiedade porque ela tem uma disfunção tiroidiana. E quando a pessoa não se alimenta de forma adequada, ela vive comendo só farinhas, pão, bolacha, carboidrato. E o fast food, e tal, suquinho de caixinha, suquinho disso e tal. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, ela fica inflamada. Inflamação, gente. Nós ficamos inflamados. Onde há dor, há inflamação. Onde há dor, há inflamação. Tudo que dói na gente é porque tem uma inflamação ali. Então, se você fica só comendo carboidrato, a sua insulina fica toda hora subindo, porque você come carboidrato, ela sobe, aí ela manda aquelas substâncias todas, né, que se transformam em açúcar para as células, e você come mais, e você come mais, e você tem mais fome, você vive inflamada. A sua alimentação, ela traz para você todos os prejuízos. E aí, para ajudar, você não tem aquilo que você precisa, que é a matéria-prima para você ter bem-estar. Então, se você tem ansiedade, se você tem depressão, a primeira coisa que eu digo para a pessoa, vai fazer um exame, pelo menos de B12, D3, ferritina. Vai fazer ferritina, B12, faz um hemogramazinho. Você não precisa nem de médico para fazer esse exame. Você pode ir no laboratório, é público. Você chega lá, ô mocinha, eu quero fazer o meu exame de B12, de D3, de ferritina. Eu quero saber como é que tá isso aí. Ah, vai lá, paga, você vai ver. Você mesmo vai ver. Porque às vezes a pessoa não tem condição de pagar um médico para pegar, e eles não dão, a não ser se você for no integralista. Aí você pega aquele exame, tá lá, presta atenção, gente, que isso aqui é muito importante. Tá lá, tem uma tabelinha do lado, aí vamos supor que a sua D3 está no pé, deu 25. 25. Mas na tabelinha diz que de 20 a 50 tá bom. Gente, não confia nisso. Você tem que ficar no nível maior. Se a tabelinha é de 20 a 50 e a sua deu 25, você tem que ficar perto dos 50, mas os 50 é muito pouco, isso aqui é doença. Você tem que ficar de 80 a 100. Então, quanto maior, mais saúde. Nós estamos na tabela da doença. Se uma B12 está ali 290 a 700, a 800, dependendo do laboratório, e a sua está em 300, você vai ficar aqui no pé, na superfície, vai para 700, vai trabalhar, vai fazer 1000, vai fazer 1200. Você vai ver como a sua depressão, você vai ver como a sua ansiedade vai sair desse lugar. Ah, eu fui lá na farmácia e comprei uma B12 e tô tomando. Tiro no pé. Mas por quê? Você não falou que é para me tomar B12? Só que os remédios de farmácia B12 é sintética. Na farmácia de manipulação, você vai comprar metilcobalamina, que é a forma ativa da B12, é a forma que o corpo reconhece, bioidêntica. Eu vou tomar metilfolato, que é o ácido fólico. Na farmácia você compra ácido fólico. Mas lá na farmácia de manipulação, você pede metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico. E o metilfolato te tira da ansiedade. Ou seja, você precisa levedura de cerveja. Sabe aquele frasco, não sei se vocês conhecem, um frasco chamado levedura de cerveja, que é do fungo da cerveja. Só que esse fungo,
na levedura da cerveja, ele é inativo, ele não tá vivo. Então, quer dizer que já foi processado. Então, a levedura de cerveja, a gente também compra nas casas de produtos naturais em pó. A gente compra em pó e as pessoas colocam aquelas colheradas na comida, só que eu nunca gostei daquilo. Eu sempre achei um gosto ruim, Então, tem uns frascos assim que é barato, e é feito tudo de comprimidinho, mas na verdade não é comprimido, né? Em vez de ser em pó, uma suplementação, ele é em formato de comprimido, que aí você toma 5, toma 7, porque não é comprimido, é comida, né? Então é mais fácil de tomar. Ali é o complexo B todinho, a levedura de cerveja, tá? O complexo B todinho, só que é uma forma mais, como é que eu vou dizer? É uma fórmula mais baixa, tá? Ela assim, ela não tem um nível alto, por exemplo, de B12, né? Não tem assim 1000 microgramas, não tem nada assim. É uma dose menor, mas já ajuda. Então, assim, ó, o que eu tô sugerindo aqui é que você, não tô dizendo para você se automedicar, mas o que eu tô dizendo é que isso é comida e você pode buscar um nutricionista, ou você, se você tem essa curiosidade de saber como que anda o seu exame, vai num laboratório e pede um exame de B12, de D3, de zinco e de ferritina, para ver como é que tá, né? Para que você possa olhar, para ver se os seus níveis de vitamina não tá baixinho, por isso que você tá passando tanto trabalho, que você não está conseguindo converter as substâncias, as matérias-primas em neurotransmissores. Porque se você vai no médico, você pega uma caixinha lá da farmácia e come aquele neurotransmissor em forma de psicotrópico, por que você, em vez de tomar um psicotrópico, você não toma uma B12, não toma uma D3, não toma um zinco, não toma um magnésio? O magnésio tira dor do corpo, D3 tira dor no corpo. Busca uma nutricionista, busca um médico integralista que faça, que tenha conhecimento sobre esse assunto e vá sair da sua depressão, da sua ansiedade, porque o pontapé inicial é alimentação e suplementação de vitaminas e minerais. O seu cérebro vai agradecer, a sua memória vai ficar boa, você vai deixar de estar tão cansado, exausto, e também você vai deixar de ser tão reativo, porque o seu cérebro emocional, ele vai relaxar. Então, muito cuidado. O que está acontecendo com as pessoas hoje é que nós estamos nos envenenando e tudo começa pela nossa boca. Então, aqui fica essas informações. Então, se uma pessoa chega com ansiedade, depressão, para conversar comigo, a primeira coisa que eu pergunto para essa pessoa é como que tá os níveis de vitaminas e minerais dela, porque não adianta eu ficar tratando uma depressão e uma ansiedade, que já aconteceu várias vezes, depois de 3 meses que a pessoa suplementou, a pessoa diz, Hilda, eu não tenho mais nada. Dorme com barulho desse. Então, gente, tudo na vida, eu sempre digo, é autoconhecimento. Eu posso transformar todas essas dores em sabedoria, mas eu não posso ficar simplesmente sendo guiada, tá? Então eu preciso buscar informação, porque a informação, nos dias de hoje, ela nos salva, tá bom? Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com uma pessoa que precisa ouvir essas informações, que dê uma curtida nesse canal, se inscreve aqui para receber os próximos vídeos. Beijo no coração e até mais.